pastor Lucinho, tudo bem? Eu gostaria de saber se é correto a gente chamar os nossos líderes, os nossos pastores, de pai, porque a palavra de Deus fala que nós devemos chamar só o Senhor mesmo de pai, está lá em Mateus 23:9. Então eu gostaria de saber, porque, por exemplo, eu tenho o meu pai, que é o Pai Mendes, e ele é meu pastor lá da Igreja Batista da Lagoinha, e eu só me refiro a ele dessa forma. É correto? Vamos ler o texto então. Mateus 23, verso 9, que diz assim: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. É muito importante quando a gente lê um verso na Bíblia, ler o verso anterior e o verso seguinte. No verso anterior, Cristo está falando sobre o seu líder espiritual, sobre quem você chama de mestre. Eu não vejo que esse texto está proibindo a gente chamar alguém de pai, no sentido literal de não chamar de pai. Eu entendo que Cristo está dizendo o seguinte: não dê para nenhum homem a importância que só o Pai Celestial tem para você. Eu vejo que Jesus está dizendo o seguinte: não endeuse ninguém, não coloque ninguém num pedestal, não faça de ninguém a não ser o seu Pai Celestial o único referencial para a sua vida, porque senão Cristo estaria proibindo. Se fosse para levar ao pé da letra o texto, olha o que o texto diz: a ninguém na terra. Não é a ninguém na igreja, é a ninguém na terra. Então eu não poderia chamar meu pai terrestre de pai. Meu pai terreno, meu pai, o Lúcio Barreto, que me deu a luz, e eu chamo Lúcio Barreto Júnior, eu tinha que chamar ele de Coisinha. Ô Coisinha, e aí? Né, Juninho? De que você chamaria o Roberto? O barbudo. Né? Eu ia chamar meu pai de Ô Atleticano. E aí, velho? Eu não quero chamar o meu pai. Você sabe o que eu descobri? Sabe o que eu li outro dia? Que quando a gente é novo, a gente chama o pai e a mãe da gente de pai. Chama de pai. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente volta a chamar de papai. Porque a gente vai pegando aquele amor de novo por eles. Ô papai, ô mamãe. Quando é pequenininho, chama de papai e mamãe. No meio da vida, fica imbecil, chama só de pai, mãe, véi. E no fim da vida, a gente volta a chamar eles de papai e mamãe. Então, isso é só curiosidade, porque o nosso programa também é muito instrutivo, né? Mas eu não estou vendo aqui que Jesus está proibindo de chamar de pai, não. Ele só está dizendo o seguinte: não dê para ninguém esse cargo. Por exemplo, o pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio, ele sempre fala, ele é o nosso pastor, no sentido de ser o líder que está nos guiando para sermos mais parecidos com Jesus. Não há pecado nisso, Jesus não vê erro, isso não é uma coisa que confronta e que fere os princípios da Bíblia. O que Cristo está dizendo é: não dê para homem nenhum a importância que somente o Senhor dá. E eu tenho visto, vai aqui um alerta para encerrar, eu tenho visto algumas igrejas, inclusive igrejas que eu já fui, aonde o líder espiritual, ele tem a mesma importância de Jesus. Olha, isso não pode acontecer. Com essa igreja, onde a pessoa não usa uma roupa, não vende um carro, não faz um curso na faculdade, se o líder espiritual não permitir. Esse tipo de domínio e esse tipo de pastoreio, ele não existe. A gente não precisa desse tipo de coisa. Nós somos livres. Os nossos pastores são, sabe o quê? Técnicos de futebol. É como o Filipão. Fica na beira do campo dando as instruções. Quer seguir? Vamos seguir. Não quer seguir? Vamos arcar com as consequências, mas eles não vão fazer nada por nós. A minha fé e a minha comunhão com o Senhor é a minha fé e a minha comunhão com o Senhor, e que fique isso bem claro para cada um que nos assiste. E se você não tem pastor, procura um pastor. E se é de BH, vem aqui para a Lagoinha para ser pastoreado por um grande homem de Deus.